Começando por você, Cardoso. Cardoso, o presidente Lula está isolado e é outro no terceiro mandato, como apontou o Cacai? Bem-vindo, boa noite. Bem, olá a todos. Eu diria que, em primeiro lugar, eu quero fazer uma ressalva. O advogado Cacai, que eu conheço há muitos anos e tenho a honra de tê-lo como amigo, é uma pessoa brilhante, competente, um dos melhores advogados criminalistas que eu já conheci na minha vida. E uma pessoa que reflete com muita agudeza, com muita propriedade os cenários políticos. Nesse caso, eu tenho absoluta convicção que ele fez essa mensagem, ou para grupos privados, ou para expor, isso eu bem não sei, mas com a melhor das intenções do mundo. O Cacai não é uma pessoa que traz seus princípios nem o seu campo ideológico. Ele fez justamente para incentivar um debate a respeito, uma reflexão a respeito. Muito bem, feita essa ressalva, eu queria fazer algumas observações. Em primeiro lugar, eu acho que há dois comentários possíveis aqui. Um em relação à oportunidade e forma do texto e o outro em relação ao conteúdo. No que diz respeito à oportunidade, eu acho que apesar da boa intenção do Cacai, ele não avaliou exatamente a consequência daquilo que estava sendo dito. Ele pode pensar, refletir, mas ele não está num palco, por exemplo, de um exame, de uma tese de doutoramento na academia, em que as pessoas vão pensar, vão refletir, vão tentar encontrar as coisas. Não. Ele está num cenário político polarizado, em que aquilo que ele faz com a maior das intenções, muitas vezes é apropriado pelo campo ideológico oposto. E aí passa a ser utilizado contra o campo que ele quer defender e quer reforçar com aquela colocação. Então, portanto, eu não creio que talvez tenha sido essa a melhor forma de encaminhar as reflexões, nem os termos apropriados para colocar as questões de forma pública. Eu acho que isto, de certa forma, é algo que revela que um bom desejo, uma boa intenção foi capturado ou pode ser capturado por adversários daquele próprio campo que Cacai quer ver reforçado. A segunda questão diz respeito ao conteúdo propriamente dito. Cacai faz uma análise dos sujeitos, do presidente Lula, os ministros, faz uma série de considerações. Eu acho que os sujeitos, o elemento subjetivo da política, não pode ser analisado sem o cenário objetivo. Dizer que é a mudança de Lula e da sua equipe o responsável por um conjunto de diferenças entre o passado e o presente, há nisto um equívoco. Por que há um equívoco? Porque o Brasil não é o mesmo. O Brasil não é o mesmo que Lula pegou para governar logo depois de Fernando Henrique Cardoso. A situação institucional era outra. O quadro começou a mudar brutalmente e começa a mudar, por exemplo, no plano da relação com o Congresso em 2015, com o enfraquecimento de Dilma Rousseff, que é obrigada a aceitar as emendas individuais impositivas. Posteriormente vem Jair Bolsonaro, que fala, vamos mudar a política, a nova política, e vai de joelhos beber a água do Centrão. E naquele momento, em 2019, aceita as emendas coletivas impositivas, que trouxeram um desbalanceamento e uma verdadeira ingovernabilidade a qualquer presidente que se coloque na relação com o Congresso. Ele não tem mais bem o que negociar enquanto governo com o Congresso. O parlamentar já tem disposição de verbas, que aloca como quer e sem transparência. Isso é um problema para um governo de esquerda, para um governo de direita, foi um problema para Michel Temer, sob certo aspecto, e mais grave ainda para Bolsonaro, que entregou a situação em piores condições. Há um momento em que Jair Bolsonaro parece que desistiu de governar e que só pensou, então, a partir daí, em engendrar uma forma autoritária de poder lidar com o problema. Resultado, Lula recebe isto. Então, portanto, eu posso fazer, sim, uma análise subjetiva de Lula? Posso. Dos seus ministros, posso, mas considerando este cenário. Porque senão eu começo a atribuir às pessoas problemas que não são delas, mas que são de um conjunto institucional e histórico que efetivamente mudou ao longo do tempo. Olá, queremos te ouvir. O presidente Lula está mudado e isolado nesse terceiro mandato? Olá, Juliana. Olá, doutor Zé Eduardo. Saudações à nossa audiência. Bom, na sexta-feira, o Datafolha divulgou que o Lula da Silva bateu seu recorde de impopularidade. Apenas 24% aprovam o governo, só uma em cada 4 pessoas. É a pior marca do petista em todos os seus 3 mandatos e entre os mais pobres, a aprovação do Lula despencou 15 pontos em 2 meses. Então, só para efeito de comparação, a essa altura do mandato, o ex-presidente Jair Bolsonaro tinha 7 pontos a mais de aprovação. E isso levando em conta a pandemia.
Aí, no sábado, o IPEC divulga um levantamento indicando que 62% dos brasileiros avaliam que o Lula não deveria se candidatar à reeleição. E para fechar o final de semana, no domingo, esse influente advogado, supostamente aliado do presidente, faz circular uma cartinha que transborda a mágoa e é muito fácil de ler nas entrelinhas. Esse aqui é o principal trecho. Aspas. O Lula do terceiro mandato, por circunstâncias diversas, políticas e principalmente pessoais, é outro. Não faz política, está isolado, capturado. Não tem ao seu lado pessoas com capacidade de falar o que ele teria que ouvir. Não recebe mais os velhos amigos. Olha, na melhor interpretação possível, Lula está mal assessorado. Na pior interpretação possível, Lula está mal assessorado e mal casado. Então, claramente, esse é um recado de alguém que se considera um antigo companheiro do Lula, mas perdeu a influência e o acesso a ele. E o ressentimento deve ser muito grande, considerando o timing da crítica, como bem pontuou o doutor Zé Eduardo. E aqui tem um ponto bem interessante, analisar de onde partiu esse fogo amigo. O autor dos versos magoados é o advogado criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro, vulgo Cacai. O Dr. Cacai é uma figura folclórica do direito brasileiro, conhecida aí, entre outras peripécias, por perambular pelo Supremo Tribunal Federal vestindo apenas bermudas e camiseta. Além disso, o Dr. Cacai coleciona aí clientes multimilionários, incluindo políticos, empresários, banqueiros e empreiteiras envolvidas em grandes escândalos de corrupção. Vejam só que interessante. O Congresso em Foco, do Grupo Folha, descreveu o Cacai como uma espécie de boia de salvação de políticos encrencados na justiça. Já a revista Piauí se referiu a ele como, aspas, o protetor dos poderosos e afirmou que o advogado faz o impossível para que Brasília funcione direito. Então, Lula, como tantos outros réus, tantos outros condenados da Lava Jato, são gratos ao Dr. Cacai, tanto que a festa de celebração da diplomação do Lula se deu na casa do advogado lá em Brasília. Mas, aparentemente, o Dr. Cacai não é um amigo na vitória e na derrota. Tão logo as pesquisas confirmaram a insatisfação do povo nas ruas, o advogado já sinalizou que é hora de procurar alternativas. Aspas. Lula hoje é um político preso à memória do seu passado. A memória do futuro é que não vai ser, né? E nós temos o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, o mais fenomenal político dessa geração em termos de preparo. Um gênio, preparado e pronto para assumir o seu papel. Espera aí, o Haddad, apelidado pelo povo de ministro Taxade, é um gênio. O ministro do aumento de impostos, da taxa da blusinha, do monitoramento do PIX, do arcabouço fiscal fajuto, do corte de gastos fake, da inflação acima do teto da meta. Um político que perdeu 3 eleições seguidas para prefeito, para presidente, para governador. O ministro da Fazenda com 90% de reprovação pelo mercado. É o político, como que ele disse, mais fenomenal dessa geração. Fala sério, né, doutor Cacai? Olha, se você vai abandonar o barco desgovernado do Lula, escolha um barquinho melhorzinho, que pelo menos consiga flutuar, navegar para frente. Aliás, na minha opinião, pegaria mal para a imagem do Dr. Cacai abandonar o barco cedo demais. Isso é o que os ratos fazem, segundo aquele famoso ditado popular. Até porque todo mundo sabe que, apesar do tom bem ressentido dessa cartinha, a turma da advocacia militante ela está se dando muito bem no governo Lula. O coletivo Prerrogativas, que reúne aí criminalistas, aplicadores do direito ligados à esquerda, como é o caso do Cacai, foi agraciado aqui com dezenas de cargos importantes no governo e na justiça. Tanto que no último jantar de fim de ano, a homenageada da vez foi justamente a senhora Janja da Silva, primeira-dama. Então, esse é aquele tipo de aparelhamento que a Transparência Internacional, no seu relatório anual sobre a corrupção, chamou de judiciário de coalizão. Ainda assim, o Dr. Cacai se sente aí desprestigiado e demonstra enorme ingratidão a Lula. Eu, pessoalmente, acho muito feio morder a mão que te alimenta. Mas, nessa briga, aí, Juliana, entre o advogado e o político, eu torço pela briga. Senhores, mais uma pergunta sobre esse assunto, vindo também da carta de Cacai. Lula consegue
contornar essa queda de popularidade depois de todas essas últimas pesquisas apontarem uma queda na avaliação, Cardoso? Veja, respondendo a tua pergunta e a partir do que o Caio disse, eu observei momentos distintos na vida do presidente Lula. O primeiro que eu observei, eu era deputado. Em 2005, estourou o escândalo do Mensalão. E eu ouvia no Congresso Nacional, em setores da imprensa, acabou o governo, Lula está acabado. Eu ouvi isso. E Lula sai, e segundo alguns, segundo uma fênix, com o seu brilho e com a sua capacidade pessoal, se reelege presidente da República, onde se transforma num dos principais e mais populares presidentes da nossa história. Posteriormente a tudo isso, durante o governo Dilma Rousseff, Lula é preso. E eu ouvi as pessoas dizerem, Lula está acabado. Não tem mais como ele sair de onde ele está. E o que aconteceu? Ele sai da prisão e se reelege presidente da República. Lula, sem sombra de dúvida, é um dos maiores líderes que a nossa história já conheceu. Acho que mesmo quem discorda dele tem que reconhecer o seu talento, a sua capacidade, o seu poder e o seu carisma. E falo poder na perspectiva de liderança. Ora, esta situação me autoriza a dizer que Lula tem condições efetivas de sair de uma situação que não é tão grave como aconteceu, por exemplo, em 2005. Como aconteceu quando ele foi preso. Há um problema? Essa pesquisa é um alerta. Inicia-se agora a segunda metade do governo. Lula tem a capacidade e a percepção e a experiência de poder mudar e, novamente, recolocar as coisas num patamar de ascendência, que é o que eu acho que vai acontecer. O problema é que, óbvio, os oposicionistas ideológicos têm que aproveitar isso para tentar jogar o governo para baixo, o mais possível. Mas não creio que consigam. Tentaram em 2005, tentaram na prisão do Lula. Não creio que vão conseguir agora. Cacai. O Cacai é um excelente advogado criminalista, tem uma forma de ser muito especial e que tem que ser respeitada. Ele é uma pessoa dotada de uma inteligência indiscutível, de um brilho próprio, e como criminalista, ele defende réus no âmbito criminal. Ou nós vamos perseguir a advocacia dos criminalistas agora? Quer dizer, então não pode ter, a pessoa que é acusada de um crime não pode ter mais defensor? Não é isso, me desculpem. Cacai, com brilho, defende e mostra a inocência dos seus clientes. E por isso ele é reconhecido e aplaudido. Não porque ele incentiva ou compactua com crimes, mas porque ele mostra a verdadeira justiça que deve ser feita em relação a seus clientes. E por fim, o grupo Prerrogativas, o qual eu participo. Um grupo que tem talentos e pessoas que não precisam de pressão do grupo, porque nunca houve pressão do grupo, a nomeação de nenhum cargo, mas foram escolhidos por pessoas da equipe do governo. Ou seja, o Prerrogativas é um grupo de advogados, nem só de advogados, mas também de outros quadros, progressista e que tem excelente padrão de discussão e excelentes técnicos lá integrando. Resultado, muitos vão para o governo, natural, porque tem um afinamento político e ideológico com aquele governo e passam a ocupar cargos de comissão. Não há nisso nenhum aparelhamento, o grupo não tem esta organicidade para indicar e fazer seus membros como representantes seus do governo. Isso efetivamente não acontece. Paula, vamos analisar também esse ponto. O Lula consegue contornar essa queda de popularidade? Olha, como bem pontuou o doutor Zé Eduardo, a política é mesmo como as nuvens, né? Cada hora que a gente olha está de um jeito, não existe situação definitiva nem incontornável. Os exemplos que ele trouxe da biografia do Lula, inclusive, são argumentos irrefutáveis. Eu me lembro, sim, eu iria até antes. Se você pegar aí 1993, 1994, Lula foi o grande inimigo do Plano Real, né? Ou seja, o grande inimigo de uma moeda fortalecida, né, de um compromisso fiscal que possibilitou aí ao trabalhador aumentar a sua renda real, que possibilitou ao país vencer a hiperinflação. O maior adversário do Plano Real no Brasil foi o senhor Lula da Silva. Depois ele surfou essa onda. Mas, inicialmente, ele era totalmente contra. Achavam que disso ele não se reergueria. Da mesma forma como foi citado pelo doutor Zé Eduardo, o Mensalão, que praticamente atuou aí como uma bomba que explodiu ou implodiu o primeiro governo do Lula. Vários aliados aí de primeira hora, do primeiro escalão do governo, todos indo parar atrás das grades, julgados pelo Supremo Tribunal Federal, né? Aí depois a responsabilidade política por ter feito a Dilma Rousseff, que levou o Brasil para a pior recessão econômica da história da República. Uma retração aí do PIB na casa de 7% num biênio. Assim, 2.800.000 empregos de carteira assinada extintos
em questão de 24 meses, uma coisa sem precedente, sobreviveu a isso também e depois a todo o escândalo aí revelado pela Lava Jato e a prisão, como bem citou o Dr. Zé Eduardo. Então, sim, naturalmente, na política você tem essa capacidade de se reerguer e isso não é exclusivo do Lula. A gente acabou de ver uma história similar, talvez até mais aguda no caso do presidente americano Donald Trump. Agora, a questão é, será que é possível que haja uma recuperação de popularidade sem uma mudança nos rumos? Aí eu acredito que não. Quando a gente tem essa receita de aumento da arrecadação, com aumento descontrolado do gasto público, aumento do déficit, aumento da dívida pública, juros na estratosfera, né? E uma desaceleração na geração de emprego, na renda das famílias. E quando você tem aí 88% dos economistas, dos gestores, enfim, do mercado, achando que 2025 vai ser pior do que 2024, e todas as projeções aí de inflação e geração de riqueza aí estão menores do que no ano anterior, é muito difícil que essa situação se reverta e, principalmente em relação à economia, não é a nossa torcida, obviamente. A gente quer que o país prospere. Eu acho muito difícil haver uma mudança significativa se não houver uma correção de rumo. Talvez esse movimento aí do Cacai, além da questão pessoal, parece ser uma carta de reclamação de alguém que perdeu acesso, cujos amigos não têm mais acesso aos ouvidos do presidente, talvez os clientes não tenham mais acesso aos ouvidos do presidente. Parece ser, além disso, existe uma questão, obviamente, política que extrapola isso, né, no sentido de que, olha, procuramos buscar uma alternativa, esse tipo de coisa. Vamos ver.